Bom, gente, então, boa noite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Algumas me conhecem, outras não. Vamos aí, como eu estava falando, vamos dar uma turbinada nesse LinkedIn. Eu trouxe algumas dicas, eu venho estudando bastante há algum tempo, inclusive por conta da mentoria, e acompanho tudo. Hoje atualizei outra vez o LinkedIn, porque as atualizações são inúmeras, diárias, e eles não avisam o que está fazendo, né? É sempre uma mensagem padrão. Então, assim, tem que repassar tudo, ver se os prints estão certos. É assim, uma evolução constante, tá? Cada vez mais uma ferramenta muito poderosa, muito boa para se trabalhar e para ter visibilidade no mercado de corporativo, tá bom? Então, só me apresentando para quem não me conhece, apesar do cabelo diferente, né? Eu sou a Mônica Orsolini, eu sou mentora de carreira profissional e também consultora de TI. Tenho mais de 35 anos aí no mercado corporativo, atuei fortemente em tecnologia e depois fiz essa transição de carreira para mentora de TI. Eu tenho a certificação do Gallup Strength Coach, que é o desenvolvimento de pontos fortes que eu uso na minha mentoria. Tem o ART, o PMP e outras certificações aí, mas eu acabo destacando essas três. Então, vamos lá. Alguém ia perguntar alguma coisa ou não, né? Vamos lá. Então, olha só, eu gosto bastante dessa figura, porque coloca o LinkedIn junto com as outras demais redes sociais. E daí vocês vão falar, LinkedIn é uma rede social, sim, só que não. O que eu sigo? Eu sigo uma linha bastante, assim, vamos dizer assim, usando uma palavra até um pouco pesada, tradicional, que é o LinkedIn é uma rede social profissional. Então, tem coisas que a gente posta lá no Instagram, no Facebook, que no LinkedIn não convém colocar, porque são questões assim, pessoais, particulares, e o LinkedIn é uma rede de profissionais. Eu tenho contato com alguns profissionais que trabalham no LinkedIn, estou sempre perguntando coisas para eles e tudo, e essa aqui eles não falam assim claramente, mas é uma recomendação para preservar o LinkedIn como uma rede profissional, rede social profissional. Aconselho sempre a ter no celular e no computador. Acho que o computador deixa muito mais fácil, mais ergonômico, né? Mas o celular é ótimo para a gente receber as notificações, para a gente estar sempre atenta a tudo que vem, os alertas, que eu vou até dar algumas dicas para vocês de alertas. E também tem algumas funcionalidades que só existem no celular. Então, que eu também vou comentar aqui com vocês. Então, vamos lá, celular, no tablet e no computador, todo mundo com o LinkedIn ativo e trabalhando. Então, primeira hashtag fica a dica, eu vou dar várias dicas para vocês hoje. Como dar essa visibilidade para o LinkedIn? O primeiro ponto, o primeiro item que se coloca como dica são as fotos. Então, assim, a foto, tanto a sua foto de perfil quanto a sua imagem de capa, são importantíssimas. Vocês já devem ter reparado que quando vocês entram no padrão do LinkedIn, a imagem de capa é uma imagem cinzenta. Isso dá uma, assim, demonstra, né? Eu vejo muitos ainda com essa imagem cinzenta. Parece que a pessoa não mexeu muito ainda no LinkedIn, ou está um pouco tímida para avançar. Então, tem várias imagens que vocês podem colocar na imagem de capa, pertinentes à área de atuação de vocês. Eu já tive, por exemplo, mentorado que colocou código, né? Porque ele era desenvolvedor, colocou um trecho de código que ele fez. Assim, criatividade a mil. Tem muitas imagens aí muito boas para serem colocadas e mostra que você está cuidando do seu perfil. A sua foto, a foto mesmo sua, é uma foto que a sugestão é que ela tenha 60% do seu rosto, que não tenha nada que atrapalhe,
você não está numa festa, você não está do lado da árvore de Natal, você não está, você está com uma roupa simples, básica, e o seu rosto está aparecendo. A intenção nessa foto é que se conheça você e que nada distraia a atenção do que você é aí nesse momento, tá? Vocês vão me também perguntando, vamos falando, não tem, vamos interagindo, não tem problema. Outra dica super importante é o que se escreve embaixo do nome. Então, o LinkedIn ele não é muito claro como que o algoritmo dele funciona, mas a gente sabe que o algoritmo busca muito o que está embaixo, no headline, aí embaixo do nome. E o que a gente deve colocar aí? Colocar o que é ou o que pretende ser. Então, e com informações atualizadas. Então, um exemplo bem gritante, você escrever programador de sistemas, não existe mais essa função. Assim, são raras as empresas que têm ainda esse título de função. Então, hoje é desenvolvedor web, desenvolvedor front-end. Então, é isso que se pede para colocar, se sugere para colocar. E aí, como eu falei para vocês, destaques importantes, né? No caso, eu coloquei, pegando o meu exemplo aí, que eu sou mentora, que eu sou coach pela Gallup, que eu trabalho alguns temas, mentoria organizacional, trilha de carreira, sou consultora de TI. Então, assim, pode-se colocar, são 220 caracteres, eu acho bastante, fica bem organizado com essa barrinha aqui, vertical. Então, pensem em colocar aqui aquilo que realmente vai fazer sentido numa eventual busca de um recrutador para que seja aderente ao perfil que ele está recrutando, certo? Aí eu trouxe aqui, eu não sei a fonte disso, mas assim, eu também, naquela linha que eu falei para vocês, que eu sigo, eu tenho alguns gurus aí do LinkedIn que eu sigo, etc. Aquela linha tênue que divide o que a gente realmente é daquele autoelogio, né? Aqui assim, chega a ser um exagero aqui ter a foto, né? Eu não vou pôr uma pessoa supervisor, Jane é supervisora, mas também não posso exagerar, existe uma linha tênue que deve ser observada, porque senão é a pessoa que é a solução de todos os problemas que as empresas precisam contratar, porque ela é a solução de tudo, porque ela é demais, ela é top. Então, isso é muito assim, né? E chega à beira do autoelogio mesmo. Eu sou demais, me contrata, porque é comigo que você vai ter a solução. Então, eu trouxe mais assim para ilustrar, para a gente ter um pouquinho mais de calma na hora de comentar esses nossos pontos fortes, que são importantes, mas com parcimônia, né? Não ficar naquela coisa do eu sou o melhor do mundo, né? Aí, aqui, outro ponto que também tem a ver com a busca do algoritmo, né, do robô, do LinkedIn, são essas hashtags que podem ser colocadas abaixo aí do headline. Então, tem o nome, a gente já falou das fotos, da imagem, da foto, o nome, e agora as hashtags. As hashtags a gente consegue... Eu trouxe todos como print de tela, porque tem algumas coisas que eu, como já fiz o meu, não aparece mais para mim. Então, eu printei a tela, nesse modo criação, você tem que colocar esse modo ativado, e aí aparecem hashtags que você pode adicionar, e são palavras-chave importantes na busca, e até para depois filtrar, fazer filtros, etc. Então, é interessante que você coloque isso, a minha sugestão é que coloque. Tem um detalhe, quando você passa a colocar, assumir essas hashtags, você põe o modo de criação ativado, você passa a ter seguidores. Então, por default, as pessoas começam a seguir você e não se conectar. Então, esses seguidores, eles podem pedir para fazer parte da sua rede de conexão. Então, aí, por exemplo, estou lá e recebo um pedido de conexão de alguém que estava me seguindo. Se esse alguém só quis me seguir, só aparece uma notificação para mim. Fulano está seguindo você. Só isso, tá? E aí, com a conexão, ele pode, assim, mandar mensagem para mim, que não seja por aquele e-mail padrão do LinkedIn, ele pode ter, nós estamos conectados, né?
Então, é o único detalhe, mas eu não vejo assim, nada, eu recomendo até que vocês façam, porque é uma vantagem, eu acho que é um ponto bastante positivo e importante. Até aqui, so far, so good. Vamos lá? Aí, um outro ponto que eu trouxe também, que eu Mônica, acho tem uma pergunta no chat, não sei se você tem quer no responder. chat. Tá, deixa eu ver lá. Esse descritivo abaixo do seu nome deveria ser apenas em português e em inglês? Pode ser, essa é uma boa pergunta. Cris, é o seguinte, os perfis, o que a gente recomenda? Que você tenha sempre em inglês. Eu já vou para o fim da história. Porque o inglês acaba sendo uma língua universal, né? E aí, o que vai acontecer? Se alguém, por exemplo, que fala mandarim, lá na China está procurando um perfil igual ao seu, ele vai bater, ele vai procurar o seu perfil mandarim, não vai ter mandarim, então ele vai buscar um segundo idioma dele, que a maior parte das vezes é o inglês. Então, é bom você ter o perfil de inglês, eu estou aproveitando a sua pergunta, Cris, para estender. É bom, no nosso caso, tem português e inglês, eventualmente tem espanhol, e aí, aqui você coloca no seu perfil em português, o seu descritivo em português, e no seu perfil em inglês, o descritivo em inglês. Tá? Daí você vai fazendo, porque na hora de atualizar, ele mesmo fala, você quer atualizar o perfil no outro idioma? Aí você já atualiza na hora e já vai fazendo, vai tudo que você atualiza no idioma, você já vai levando para o outro. Respondi, Cris? Qualquer coisa a gente volta a falar. Tá? Aqui, voltando, é uma questão de segurança importantíssima. Clicando aqui no perfil, nós estamos aqui no computador, né? Esse aqui é o LinkedIn no computador. Clicando aqui no perfil, eu vou entrar em configurações e privacidade, vocês estão vendo aí, e vou em acesso e segurança e vou fazer a verificação em 2 etapas. Pouquíssima gente sabe desse detalhe, é um detalhe extremamente importante. Eu não vi nada ainda acontecer de roubarem perfil, de detonarem perfil, mas não custa, né? Então, essa verificação em 2 etapas é como a gente tem nas demais redes sociais, você coloca um segundo ponto de segurança quando vai alterar alguma coisa. Então, super recomendo, certo? Um outro ponto interessante também, e aí fazendo um parênteses aqui, quando a gente tem lá as nossas conexões, então em recursos a gente consegue ver a minha rede e gerenciar as conexões. Vai aparecer um quadro mais ou menos desse tipo. Como que eu faço? Daí, assim, tem gente falando, nossa, eu tenho tudo isso de conexão, eu nem sabia que eu tinha tudo isso de conexão. Como que eu consigo ver? É uma outra dica também que eu acho bastante interessante, voltando lá em privacidade de dados, dos dados, eu vou buscar exportar, como o LinkedIn utiliza meus dados, eu vou buscar um arquivo que exporta os meus dados. Então, eu posso colocar nesse arquivo tudo que eu quiser. Geralmente, assim, faz mais sentido as conexões, e aí eu solicito que ele me envie o arquivo. Ele vai enviar esse arquivo para o e-mail que está cadastrado no LinkedIn. E aí vocês podem ver, assim, ter até surpresas de quem está lá ainda. Às vezes são pessoas que até já se aposentaram, que não estão mais no mercado de trabalho, enfim. É bom até para a gente fazer um cleaning aí, uma limpeza nessas nossas conexões. Ou até, melhor ainda, entrar em contato com conexões antigas, que é muito bom reativar aí contatos, amizades, etc. Tá? Essa é uma dica bem interessante. Outra dica aqui agora, hashtag fica a dica, né? Mais uma, é a gente colocar isso no celular, né? Nós estamos lá com o botãozinho de mais no celular, vocês viram aqui em cima. O que aparece nesse botãozinho de mais? Editar foto do perfil, adicionar um vídeo do perfil e adicionar selo. O vídeo do perfil é também bastante interessante, é um vídeo rápido para você falar sobre você. Tem muita, principalmente os jovens,
é muito interessante porque eles conseguem aí mostrar a desenvoltura, como fala, quanto mais sênior, talvez essa feature não seja tão necessária, mas para os jovens, né, que, sei lá, primeiro emprego, mostrar como eles realmente são. Por aí já o recrutador já consegue ter uma ideia, e se passa, chama esse profissional para uma outra etapa aí do processo de seleção ou não. E aí o grande paradigma adicionar selo, que é o que todo mundo fica preocupado, né? Eu vou colocar que eu estou open to work. Vocês têm essa dúvida? Vocês já pensaram nisso? Vou colocar. E aí, o que eu fiz? Eu fui buscar, e também aqui também, né? Daí aqui no computador, eu tenho interesse em um novo emprego, também vai passar aquela taxa para colocar o Open to Work. Hashtag fica a dica, e essa dica de estrelinha, além de tudo, essa merece uma estrela. Eu conversei com uma pessoa que trabalha no LinkedIn e fui buscar essa informação, e eu criei até um post no meu perfil do LinkedIn, está lá nesse link que eu estou passando para vocês, para acabar com essa lenda. É uma lenda, assim, tem duas lendas, na verdade, que estão nesse post. Uma lenda é você atualizar o seu LinkedIn. Ah, não vou fazer isso, porque eu acabei de entrar no emprego, vão achar que eu estou procurando outro emprego, ou se não, que eu já estou no emprego, vou atualizar, vou deixar ele bonitinho, vão achar que eu estou procurando oportunidades. Gente, lenda, 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 lenda. O Bruno Goulart, ele é um profissional, ele trabalha no LinkedIn, na matriz em Dublin, e ele é brasileiro, e ele que é um dos meus gurus aí para dar as dicas do LinkedIn. Ele trouxe uma questão que está até na ajuda lá do LinkedIn, que quanto mais você mantém seu perfil atualizado, melhor para a empresa. Quando a gente chama uma determinada empresa, mostra todos os profissionais que estão trabalhando lá, vai ser muito legal se todo mundo estiver usando o mesmo logo da empresa, estiver com o perfil atualizado. Então, uma série de coisas que só favorecem a empresa, só ponto positivo para a empresa. E, por outro lado, a segunda dica aí dentro dessa Desmistificando a Lenda é o Open to Work. Quando você coloca o selo, ele pergunta quem pode visualizar esse selo, que daí vocês podem dizer todos os usuários do LinkedIn ou apenas recrutadores. E no apenas recrutadores, o LinkedIn tem o cuidado de quem está como recrutador da sua empresa que ele não visualize. Eles dizem, não podemos garantir, porque às vezes a pessoa é do RH e não está lá como recrutador, por exemplo. Mas, quando você coloca apenas recrutadores, ele vai ver a empresa atual sua e vai evitar que isso apareça para o recrutador da sua empresa. Certo, gente? Gostaram da dica? O que acharam? Vamos acabar com essa lenda? E vamos lá. Então, seguindo aqui, o perfil em português e inglês, que eu acabei já falando lá com a pergunta da Cris, já aproveitei falar, e alterar o URL. Esse é um outro ponto também bastante importante. Fica aqui no canto superior direito do seu perfil no computador. E aí, se vocês já repararam, às vezes tem... às vezes não, eles colocam, por exemplo, Mônica Orsolini e uma série de números na sequência, um código que é criado lá na hora, uma chave aleatória lá que é criado na hora. O que é interessante é você ir lá e acertar e deixar só seu nome e fazer até como, às vezes você vai mudar o seu nome, já tem um homônimo, daí você tenta colocar um outro nome, etc. Mas limpar aquele código, mostra também que você teve esse cuidado, que você sabe, que você está esperto, está antenado com seu perfil de LinkedIn. Isso é bem legal também. Outra dica, será que tem pergunta aqui? O Open to Work, a Ana está perguntando se é para busca de empresas ou pode ser utilizado para clientes. O Open to Work é para busca de emprego mesmo, não é para cliente, tá? Vamos lá. Outra dica, o som. Mônica, Pois não. pode repetir a parte lá de onde você vê se o link, como é que tá? Esse aqui?
Isso. Onde você entrou? É aqui, olha, você tá na web, no canto Aham, superior, no seu perfil, visualizar perfil, no canto superior direito tem os idiomas e tem aham. editar perfil público e URL. É aí, você Ah, clica legal. aí e ele aparece, Obrigada. certo? O sobre, eu até trouxe aqui, tem até fonte. Primeiro ponto, gente, tem questões um pouco que já ficaram para trás, vamos dizer assim, para não dizer que são já assim abominadas. Abominadas é uma palavra muito forte. Ficaram para trás. Falar na terceira pessoa e aquele famoso é responsável por. É responsável por, está falando na terceira pessoa, e o responsável por. O responsável por é meio que inerente, para não dizer totalmente inerente, à função. A função da pessoa já tem as responsabilidades. Então, assim, o que a diferencia dos demais são as questões são as realizações que ela fez, exercendo aquele papel. Então, são coisas desnecessárias para ser colocadas no sobre. Não vamos desperdiçar o texto, tem 2.200 caracteres, e esse texto é o texto top, é nessa linha de que eu estava falando para vocês, de foto, o texto, o headline, o sobre é muito importante. Nessa fonte aqui, nesse link, vocês vão ver dicas, o LinkedIn separou 14 abouts, né, sobre, que ele dá como referência para a gente criar o nosso sobre. Eu até mudei o meu lá na época, isso aí já faz mais de um ano, acho que, porque todos contam uma história. Então, é como se você estivesse falando de você através de storytelling. Então, você cria um storytelling e coloca no sobre. Fica uma coisa muito mais leve, muito mais intuitiva. Não deixa de colocar palavras-chave, mas também não precisa colocar tudo como palavra-chave, porque é um campo de referência base para o robô, o algoritmo, mas e é importante que vocês tenham histórias. Então, olha só, isso aqui é uma história que eu peguei que eu trouxe aqui para vocês dessa fonte, depois vocês podem ver. Ele conta onde ele nasceu, etc., que ele gosta do trabalho dele, etc., e ainda ele conta os países que ele já conheceu, que ele já viajou, para onde ele já viajou. É uma história tranquila, uma história assim que você acaba querendo até ler para que se torna atraente. O outro sobre, que também está nesse link aqui, né? Que ele, olha, eu adoro vender imagens aí, brands, mas eu detesto me vender. Já estou comentando, ó, já não gosto de me vender, mas vamos lá. Então, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho seguidores no Twitter, eu gosto do meu trabalho. Então, assim, são questões, olha esse outro aqui, né? Então, eu coloco as minhas realizações, né? Eu tive sucesso aí de trazer, de aumentar a receita de 5 milhões para 1 bi, e aí, de uma maneira muito descontraída, vocês podem ver que não tem nada de é responsável por e é responsável por. Tá? Então, essa é uma dica também bem legal, que daí vocês vão ver que tem esse respaldo forte do próprio Talent Blog lá do LinkedIn. Certo? Aí, o que mais? Que são questões importantes e que a gente não deve deixar passar. É adicionar sessões ao perfil. Então, tem inúmeras possibilidades hoje em dia de adicionar sessões ao perfil. Então, você pode adicionar, pode adicionar a formação acadêmica, cargo, pausa na carreira, não há problema de colocar pausa na carreira, adicionar competências. Então, outro ponto, adicionar trabalho voluntário, publicações, patentes. Tem muita gente que tem patente, que fez aí doutorado, que fez PhD, etc., e que
teve patente no curso, e não só através na carreira acadêmica, mas na carreira mesmo profissional, que tem patentes. Então, hoje em dia, tem muita coisa. Reconhecimentos e prêmios, né? As mulheres CIOs ganham prêmios, escrevem livros, e estão sempre em alta, por que não colocar aqui nessa seção de reconhecimentos e prêmios? As causas também, agora, recentemente, eles adicionaram, né, as causas que você luta pela causa. Então, gente, tem muita coisa muito interessante para ser colocada. Aí eu trouxe aqui um exemplo do meu, né, que na parte de experiência profissional, né, sempre colocando, né, na primeira pessoa, colocando os principais projetos, a formação acadêmica, colocando aí, no meu caso, que eu tenho mestrado, colocando o tema da minha dissertação, como o que eu utilizei na dissertação, etc. Então, assim, tudo muito tranquilo, tudo muito, assim, contando uma história mesmo. E aí, olha só, isso aqui é fresquinho, isso aqui é essa notícia de ontem, eu sigo esse blog do LinkedIn ontem, hein? Esse artigo, a fonte está aqui embaixo. Então, o que, na verdade, se busca? Habilidades, e não a escola. Estudei em Harvard, então, ótimo, maravilha que você estudou em Harvard, mas quais as habilidades que se desenvolveu, o que realmente você sabe, né? A sua performance, não seu pedigree, né? O que realmente você fez, o que você faz, como a gente viu o exemplo lá, conseguir subir a receita de 5 milhões para 1 bi, e os resultados e não os requisitos. Isso aqui, gente, olha, destacar também, isso aqui valeria até a hashtag Fica a Dica da estrelinha, porque é por aí, ainda mais as mulheres, no nosso caso aqui, mulheres CIOs, sêniores, que têm uma vasta carreira, uma carreira profunda, de muito desenvolvimento, de muitas realizações, vamos destacar isso, vamos colocar isso em alta. Isso diferencia você das demais, certo? Tem pergunta? Publicações são Mônica, apenas... eu tenho. Sim, estou vendo aqui a Marise, né? Publicações são Aqui. apenas publicações e artigos científicos ou pode ser artigos para sites? Podem ser qualquer publicação. Artigos para site, artigos científicos, o que você publicar, você pode colocar lá, certo? E é até bom que fica cada vez mais. Hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades, né, de publicar, então tem que destacar lá mesmo. A seção de licenças e certificados também é muito importante, né, destacar. E, opa, mais uma dica, hashtag Fica a Dica, o em destaque. Esse, gente, particularmente, eu gosto muito. Ele segue naquela linha do começo que a gente estava falando das imagens, né? A sua foto, a imagem de capa. O em destaque é uma seção que você coloca, você adiciona, está aqui, ó, a tela aqui atrás, e você pode colocar uma série de... Você pode publicar um post que você pôs no seu feed, você pode promovê-lo em destaque, né? Olha, esse primeiro meu aqui é uma publicação dessa semana, que eu dei uma palestra sobre mulheres que inspiram, etc. A empresa colocou a publicação e eu subi para o meu destaque. Então, eu coloco no meu segundo destaque aqui, é a minha jornada profissional que eu fiz com um facilitador visual, e ele me mandou um JPEG e eu coloquei em destaque. A minha terceira é uma imagem que eu dei uma entrevista para a IPTV, etc. E assim nós vamos colocando e visualmente fica muito legal. Depois entrem lá no meu perfil, eu estou sempre atualizando o meu em destaque, fica legal de ver, porque aquela história, né? Imagem vale mais que 1000 palavras, é uma imagem e fica bem mais amigável, né? Quem bateu o olho já vê e fica bem interessante, certo? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta, será? Deixa eu ver. Como eu coloco a participação em podcasts, assim, talvez nesse em destaque, Ana,
Pode ser, você pode colocar texto, né? Vamos pensar, você pode colocar lá no sobre e você pode colocar em destaques. Eu sugiro até que você faça uma publicação, que você participou do podcast, que você já alimenta seu feed, e aí de lá você suba, promova essa publicação para o em destaque. Eu acho que vai ficar bem interessante. E isso é legal, viu? Que a Ana Ferrari falou, tem isso também. A Marisa perguntou de texto que não é científico, um podcast, uma entrevista que você deu. Tudo, gente, tudo é importante para promover o seu perfil, para dar mais visibilidade ao Pode até perfil. pôr o link da entrevista, né, Sim, Mônica? sim, 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 Nesse em sim, destaque. sim. Não, esse em destaque é muito legal. Ah, de nada, Ana, imagina. Então, vamos lá. Agora, adicionar recomendações também para a visibilidade do perfil, é muito importante você ter as recomendações. E como eu faço isso, eu posso pedir, é tudo através do LinkedIn, eu peço, e aí ele vai falar. A pessoa, por exemplo, a Ana Helena aqui. A Ana Helena, qual o relacionamento com você? Ela era minha cliente na mentoria, e aí eu peço, daí eu escrevo um texto, Ana Helena, você pode me recomendar? Ela me devolve, eu aprovo ou não, primeiro vem para a gente num draft, e se você aprovar, você insere no seu perfil aí de recomendações. E as fornecidas, mesma coisa, então fica um histórico aí importante até para você mesmo, né? Ter o feedback dos seus pares, dos seus colegas, dos seus gestores. Isso é muito bom para visibilidade, em termos de visibilidade. E aí, continuando, o que eu posso colocar? Projetos, reconhecimentos e prêmios e notas de prova. E notas de prova, vamos pensar que quem fez alguma prova, algum TCC, alguma coisa no MBA, que foi destaque, tem muita gente que faz MBA e que os TCCs lá se tornam até exemplo para startups, inspiração para startups. Então, tem coisas muito interessantes que eu aconselho vocês colocarem também. E projetos que vocês executam, questões às vezes, de split de empresa, de joint venture. Nossa, tem milhares de situações que podem ser colocadas aqui e assim, dar mais visibilidade para o seu perfil. Um outro ponto que é o teste de competência, só que, assim, ele ainda, para nós, né, vamos pensar que nós já somos sêniores, aí, como a gente estava falando, uma vasta carreira, ele ainda é muito, vamos dizer assim, incipiente, ele fala muito questões técnicas, então, olha só, Project, metodologias ágeis, né, que pode até, tudo bem, fazer sentido, Excel, ele ainda é muito básico. Ele não tem aqui questões mais, assim, por exemplo, eventualmente, de liderança, de conselho, como tem de ser conselheira, essas habilidades mais de pessoas mais sêniores, pessoas mais sêniores. Então, ele fica muito no técnico, né? E aí vocês vão vendo. Então, por exemplo, assim, o que eu vejo? Por que eu falo tudo isso? Porque colocar para a gente, que a gente sabe Excel, que a gente sabe PowerPoint, eu acho que é muito básico, né? Então, teria que ser algo mais, assim, robusto, e ainda não tem essa opção, tá? Chequei hoje ainda no LinkedIn, continua do mesmo jeito, tá? Aqui uma dica para publicação, que, assim, como eu falei para vocês, o LinkedIn não assina embaixo, mas é uma dica que eu pesquisei aí no passado, o que pesa bastante para você se destacar numa busca de um recrutador, por exemplo. Vamos colocar esse ponto, que são as mulheres aqui que estão em transição. Então, o que conta ponto no momento que ele coloca lá? Eu quero uma diretora de TI, e aí vão aparecer centenas de milhares de pessoas, vamos exagerar. O que vai diferenciar, fazer com que o seu perfil apareça antes do que a concorrente? São essas duas dicas. Levar o pé da letra, assim, eu acho um exagero, mas fica essa dica. É o tempo que as pessoas investem lendo seus posts
É criar pesquisa e é escrever mesmo texto. Então, assim, você postou, se a pessoa parou lá e ficou olhando e tudo, isso é um tempo que contabiliza. E ele vai contabilizar até para mostrar outras coisas similares para você, não só necessariamente aquilo que você está vendo. Criar pesquisa, aquelas enquetes, e escrever textos mesmo. Tem pessoas, eu até sigo muitas iniciais que escrevem textos maravilhosos, muito competentes, colocam as definições, os conceitos, falam de inovação, de transformação digital. Então, isso aí é bem cotado, vamos dizer assim, para que seu perfil tenha mais visibilidade. E o que nem tanto é quando você só recebe o like, quando é um artigo, quando você dá um like, desculpa, quando é um artigo que você está só postando novamente, né? De outro, colocar um vídeo, isso não é tanta moral, não é tanta moral aí para que isso dê visibilidade para o seu perfil, certo? Opa, mais uma dica, hashtag fica a dica. Ah, no celular, olha só. Isso é bem interessante, no celular, no campo pesquisar, quando você entra no LinkedIn, toca no pesquisar, ele vai mostrar aqui no canto superior direito esse símbolo para criar o QR Code, e aí você pode ter o seu cartão de visita através do QR Code. Isso é bem interessante quando você está no evento, tem até aquela questão de você localizar pessoas que estão próximas, né? Mas, às vezes, você quer passar para alguém, você gera na hora, a pessoa copia, já está seguindo você. Então, fica bem prático. Deixa eu ver pergunta. Como colocar, a Ana Caio, uma dúvida, como colocar o resultado dos assessments? Isso é bem importante. Eu acho que pode colocar no sobre, né? Então, fiz o assessment do Gallup, né, Ana Caio? Vamos lá, colocar assessment do Gallup e o resultado foi que eu tenho tais pontos fortes, e você pode contar até uma história, isso eu fiquei muito feliz, porque se bateu com o que eu venho, com o que eu sou mesmo, eu me vi nos relatórios, etc, etc, etc. Outro ponto, você pode colocar no headline o resultado do teste. Então, você pode colocar lá, por exemplo, sei lá, futurista, você pode colocar lá disciplina, etc., lá no headline. Eu acho que fica um pouco poluído, mas tem gente que coloca, tá? Mais uma Mônica, dica, pois não. eu acho que é mais fácil perguntar. No teu perfil só tem uma formação. Só aparece uma formação e a gente seleciona? Ou pode, Formação? por Não, exemplo, no teu tá o PUC, tá PUC, né? isso, que tem o mestrado e depois tem a minha graduação, certo? Não, lá em cima, no teu, quando eu Lá em abro, cima, eu, lá em eu cima, só boa vejo ideia. Não, tá certo. É o seguinte, é o LinkedIn que leva lá para cima. É a última graduação, é a última formação acadêmica que ele leva lá para cima, tá? É ele que faz isso. tá bom. Então, Porque o se pessoal, você... desculpa, continua. Não, pode falar. Pode falar, Não, Cris. exatamente, porque a minha última não é a minha formação, sei lá, que eu gostaria que tivesse em destaque MBA, na GV, mas aparece lá um curso de extensão que eu fiz no Harvard, mas não é, Então, a então minha você de pode destaque. mudar. Lá na formação acadêmica, você tem como editar, tem o lapisinho, Sim, vai aparecer, não sei se vai aparecer a setinha para cima ou para baixo, ou 3 linhas, e você arrasta o bloquinho. Você deixa em entendi. primeiro lugar o que Obrigada. você realmente quer, Ficou claro, obrigada. tá bom? Nada. Olha só, aqui, gente, outra dica também no celular. Vocês sabiam que pode fazer videoconferência através do LinkedIn? Então, se eu estiver no celular, eu vou abrir mensagem nova, eu vou colocar a câmera aqui em cima e ele vai falar, você quer criar uma videoconferência, pode ser pelo Zoom, pelo Teams, ou videoconferências no LinkedIn, certo? Então, assim, às vezes está na rua, não, dirigindo não pode, né? Então, está na rua, está fora de casa, está sem um computador, dá para criar uma conferência aqui que não precisa ser pelo WhatsApp,
certo? Aí, mais uma dica aqui, no botão mais, né? Então, eu estou lá no computador, né? Tem 3 botões aqui embaixo, no botão mais. Eu consigo salvar o meu perfil em PDF e está muito bom, viu, gente? Assim, há uma linha que diz que currículo como ele existe hoje não vai existir mais, que nós vamos sempre trazer do LinkedIn e criar uma estrutura se a empresa realmente quiser ainda um currículo no modelo tradicional. Eu tenho, quando alguém me pede alguma recomendação, alguma coisa, eu tenho passado o LinkedIn do profissional. Eu sempre falo, se o LinkedIn está ok, vamos lá, vamos passar a URL do seu LinkedIn, porque lá tem tudo, inclusive essas possibilidades todas das imagens, etc. E aí a pessoa, não, eu quero um currículo no modelo tradicional, você pode salvar em PDF. A primeira vez que eles fizeram isso estava muito feio, muito pobrezinho, mas isso já faz mais de 2 anos, e agora está bem interessante. Então, você não precisa se preocupar em ter um currículo, você pode manter o LinkedIn atualizado e, quando precisar, salva em PDF. Certo? Aqui, a dica das vagas, como buscar vagas e como configurar alerta para as vagas. Então, eu estou lá no meu perfil, no LinkedIn, clico na malinha, aqui em cima, e ele vai aparecer, olha, meninas, tem de toda forma, tem nível de experiência, até o tipo de vaga, se é presencial, se é remoto. E aí você, quando coloca o que você quer, por exemplo, cheguei à conclusão aqui, desenvolvedor web no Brasil. Eu quero que configure alerta toda vez que aparecer algo similar a isso. Vocês, eu não sei se já tiveram essa experiência, no e-mail, sempre vem, você pesquisou uma vaga de diretor de TI, agora tem uma empresa que está buscando diretor de TI. Eles mandam no e-mail, ele manda também. Mônica, Certo? Sim. uma dúvida. Pois não. Eu fiz várias buscas recentemente para o meu filho, já não mais, e mais recentemente para uma sobrinha. Então, eu tenho um histórico de procurar algumas coisas que não tem nada a ver com o meu perfil, porque eu procurei para outros, né? Procurei já para uma colega, e aí, à medida que o pessoal foi recolocando, eu não fui mais procurando. O que isso impacta no meu perfil? Não, isso aí não tem nenhum problema nenhum. Você fala que vai, entre aspas, prejudicar você. Por exemplo, como eu aqui, eu pus desenvolvedor web, eu estava buscando para uma mentorada minha. Ficou, Perfeito. ele vai ficar aí. É uma coisa que eu busquei. Não tem problema nenhum, não afeta nada. Perfeito. Porque de vez em quando eu recebo umas vagas aqui. Estamos te buscando web designer. Eu falei, opa, não. Olá, Liga, talvez assim, sei lá, você pode tentar buscar vagas mesmo da sua função, só para mudar isso, né? E até você poder acompanhar, de repente, só para ensinar o algoritmo que você não quer mais aquilo e quer agora um outro perfil, certo? Bom, aqui as nossas informações de contato aparecem embaixo aqui do nome, né? Então, é o nome, o headline e as informações de contato. Então, aqui você pode ver o que realmente está disponível, o que você colocou por exemplo, o e-mail que você, se você buscar qualquer coisa no LinkedIn ou criar aquele arquivo de conexões que eu expliquei para vocês, tudo vai aparecer nesse e-mail aqui, meu. Certo? E aí você pode filtrar também lá na segurança e privacidade quem que vê essas informações de contato, certo? Geralmente é bom deixar disponível, porque é por aí que os recrutadores vão te encontrar, né? Então, assim, não tem nada aqui que seja extremamente confidencial, então, deixar disponível. Aqui eu deixei o meu cartão, meu QR Code, se vocês quiserem se conectar comigo, é só fazer o teste aí agora. A Ana Ferrari perguntando, dá para criar uma busca específica? Dá, dá. Ele é muito poderoso, aquela da vaga, aqueles filtros lá, assim, chega quase que no que você quer já, realmente. Dá para buscar sim, Ana. Tá? Opa.
E aí a minha sugestão agora era a gente fazer um post da nossa prosa, tirar uma foto, não sei se a Nádia está por aí, tirar uma foto, ou a gente mesmo tirar uma foto, para a gente fazer uma publicação. E daí, como que é a publicação? Pelo celular, olha só, hoje também, peguei de hoje, hein? Comece uma publicação, está vendo? Tá no feed, eu entrei no LinkedIn, ele já vai mostrar lá em cima. Foto, vídeo, modelo, modelo evento, começa uma publicação, e daí, no momento que você clicar, e aí tem a opção também aqui embaixo, nesse botãozinho, ele continua publicado. Então, você pode fazer lá em cima ou aqui embaixo, que ele vai trazer o que você quer fazer, né? Por exemplo, se a gente tirar uma foto nossa agora aqui, vamos adicionar essa foto e vamos publicar, e vamos começar a mexer nesse LinkedIn, turbinar o LinkedIn. E aí, várias outras possibilidades. Quem vai ver essa foto, eu coloco apenas as conexões ou todos os usuários do LinkedIn, e o que você está pensando, escrever um texto, a possibilidade de colocar hashtags. Então, assim, é bem fácil, bem intuitivo, e isso é muito bom. Isso é muito bom para a visibilidade do LinkedIn. Você vai achando seguidores, você vai buscando pessoas que vão se interessando pelo que você está publicando, e aí a questão vai girando numa energia boa, positiva. Outra maneira de publicar é no computador, então eu vou para início e aí ponho começar a publicação. E aí faço através do computador. O que eu trouxe aqui também, até para dizer para vocês, que recentemente vocês criaram o selo de Sou Mentora, e aí, por exemplo, esse selo pode ser uma publicação. Vocês podem publicar no feed, sou a Mônica Orsolini, sou mentora MCIO Brasil, escrever alguma coisa, e depois promover essa publicação para o destaque. E aí vai aparecer no destaque que você é mentora, vai ficar muito legal, porque vai aparecer lá naquela sequência que eu mostrei para vocês, vai aparecer que vocês são mentoras, ou qualquer outro selo que a MCIO disponibilizar para você, para nós, certo? Então, hoje a gente pode tanto publicar uma foto de hoje, ou colocar um selo da MCIO aí, como sou mentora, etc. Certo? Eu vou ver lá, depois vou, né? Vou dar um monte de like lá. Hashtag fica a dica. O LinkedIn Premium, que muita gente pergunta sobre o LinkedIn Premium. Tem vários níveis e começa de R$ 89,99. Você pode... nesse link aqui que vocês podem ver a diferença, que eles fazem aquele quadro comparativo. Você acaba, falando o básico, né, que eu recomendo, principalmente quando está em transição, é ter o Premium. Acho que vale a pena, porque você consegue, inclusive, vamos pensar, o principal é você ter contato com o recrutador, você consegue mandar e-mail para o recrutador que postou aquela vaga. Acho que, para mim, isso aí, só por isso já vale ter o Premium quando você está buscando uma nova oportunidade. Certo? Mas tem todas essas... tem uma coisa bem interessante, até a Ana estava perguntando de empresa e tudo, esse Sales Navigator Core posiciona você diante dos seus colegas que têm o mesmo perfil que você, e também a empresa, o seu negócio diante de outros. Ele evoluiu bastante, eu acho que ainda tem muito que trazer de informação, mas ele acaba sendo uma ferramenta aí bastante poderosa. E aí, para encerrar... E já que você... Pode falar. Já que você falou sobre essa parte do negócio, depois você me fala como é que a gente coloca o prestando serviço, você linka a tua empresa a isso? Sim, tem. Como eu estou prestando serviço, que daí você cria a LinkedIn page da sua empresa. Tá bom. Isso aí até seria legal para as empreendedoras, né? Para ter lá. A Nancy está perguntando, falar com o recrutador mesmo quando a vaga é confidencial? Sim. Se tiver disponível naquela vaga,
a pessoa de contato, ela vai receber, você vai conseguir falar com ela. Pode ser que não esteja lá, né? Que ele não está falando que empresa que é, mas às vezes é um headhunter, às vezes é alguém que postou em nome da empresa. E, então, se tiver esse contato, você vai conseguir falar. Certo? E aí, meninas, para encerrar, não, encerrar mais, pelo menos a minha fala, que depois a gente pode continuar conversando, a minha frase aí, né? Trace seus objetivos, traga a responsabilidade para si e estude sempre. Eu acho que a gente tem que traçar os nossos objetivos, a responsabilidade é exclusivamente nossa, não adianta falar por isso, por aquilo, porque era assim, porque não sei o quê. E tem que estudar sempre, né? Para a gente se manter atualizada e tudo mais. Certo? E aqui ficam meus dados. E é isso, meninas. A Aninha tá batendo palma, Aninha. Mônica, Vanúzia, eu queria Vanúzia. tirar uma dúvida. Eu faço parte de uma empresa que, assim, eu entrei há muito tempo, né? Galguei alguns patamares, mas, assim, tem hora que você faz aniversário de empresa, e aí as pessoas começam a me dar parabéns. E tem hora que a gente não quer receber esses parabéns. Como é que a gente, tipo assim, desativa essa notificação? Você fez uma boa pergunta e eu vou ter que pesquisar, Vanúzia. Vou pesquisar. Porque eu acho que isso é automático lá do LinkedIn, você me pegou, mas eu vejo e passo para vocês no grupo lá de transição. Esse eu não sei responder. Vocês conseguem Tá? ouvir? Sim, quem está falando? É Débora. Oi, Na Débora. verdade, eu inibi. Na parte de configuração, Sério? você consegue inibir quando é mudança de emprego, aniversário, você inibir Ai, tudo. obrigada, Débora. Ó, Tem que na configuração. ótimo. Meu, por Então, lá exemplo, no configurações. Isso. Ah, olha, aprendi essa, hein? Olha que legal. Muito bom, eu não sabia. Muito bom, obrigada, Débora. Imagina. Olha lá, Vanúzia, então fechou. Não preciso nem Já pesquisar. vou lá. Eu já fiz aqui alterando lá o link, né? Que estava com o meu nome e o número. Já fiz essa primeira. Ah, que bom. Que Já bom. deu certo. Então, daí eu já vou para as outras lá. Isso, ótimo. Muito bom. Mais alguma coisa, meninas? Suleir, eu que agradeço aí o convite. Falei para você, estava super honrada de poder colaborar aqui com a MCIO. Fico sempre à disposição. Vocês querem mais? Tem alguma dúvida mais? Não. Bom, ficou gravado, acho que pode parar a gravação. Não sei se já parou, né? A Nadi? Acho que já podia parar. Então, tá bom, meninas. Então, eu agradeço vocês aí o tempo e vamos nos falando. Qualquer dúvida, é só me chamar. Excelente, Mônica. Muito bom. Muito obrigada, Agora muito que as obrigada. dúvidas vão Obrigada. aparecer. Beijo, boa noite, Beijo. meninas. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite a todos. Tchau. Tá, boa Obrigado. noite. Tchau. Boa noite, tchau, tchau, obrigada. Tchau. Parabéns, Mo. Obrigada, Sandra. linda. Obrigada. Obrigada. Oi, Cris. Oi, Oi, tô com tudo bem, saudade. Tô com saudade, tô com saudade. Parabéns, apareceu a Mônica. Margarida. Parabéns. Tchau, tchau, meninas. Um Boa beijo. noite, meninas, parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo.